Existem grandes pensadores sobre o Brasil atualmente? Meu nome é Alan Rangel, eu sou colunista do Soteroprosa e hoje nós vamos debater sobre essa questão extremamente importante para pensarmos o mundo contemporâneo, né, o mundo da academia, do dia a dia, e sobre a importância de a gente realmente rever se nós estamos passando por algum déficit de pensamento sobre o Brasil ou não. Nesse bate-papo de hoje eu conto com Danilo, que é também colunista do Soteroprosa, Antônio Danilo, mestrando em Ciências Sociais e técnico na UNEB, e Miguel Filho, que é mestrando em Ciências Sociais pela UFBA e professor da rede estadual aqui da Bahia. E antes de a gente começar a debater, eu peço para que vocês não esqueçam de assinar o canal, para quem está assistindo ainda e não assinou, assine o canal. Não esqueçam de teclar lá ou sinalizar o sininho para receber sempre as notificações do nossos vídeos. Lembrando que todo domingo nós temos vídeos novos, né, para o portal. Não esqueçam também de acessar o site www.soteroprosa.com, o nosso Instagram, @soteroprosa, e também o nosso Facebook, Soteroprosa Olhares Contemporâneos. Então, eu começo com essa pergunta para o Miguel, que é o nosso convidado, né, convidado que já foi colunista do Soteroprosa também, se, de fato, nós ainda estamos devendo, né, ou se nós ainda estamos precisando de grandes pensadores, eles continuam existindo ou ficaram lá no passado? Antes de tudo, eu queria agradecer a Alan, ao Danilo pela oportunidade. Só fazer só um agravo aí, que eu fui um dos pais fundadores do Soteroprosa, tá? Não sou simplesmente... Não, não entrei de gato no navio depois não, tá? Precisa ser mencionado que, de fato, é um dos canais hoje que oferece esse espaço de reflexão, né? Longe do grande circuito, sobretudo do Sudeste. Mas eu considero assim. Bem, Alan, eu não sei quanto tempo eu tenho, então eu vou tentar dar uma resumida aqui no meu argumento. Eu acredito que a pergunta que você lançou agora, ela pode ter duas interpretações. A primeira, me parece que, não sei se talvez seja a sua intenção, é discutir se há, de fato, ainda intelectuais no Brasil, ou grandes nomes, e que talvez haja um pressuposto aí de que haja um pensamento ou formas de pensamento que ou não sejam grandes, no sentido de ter uma grande dimensão, ou talvez qualquer coisa que não se considere pensadores. E parte desse pressuposto é de que essa figura do grande intelectual ela está escassa, né? Que é um artigo de luxo, ou seja, há poucas pessoas, ou então que de fato é um artigo que não se encontra nas prateleiras da alta cultura. E uma outra interpretação para essa pergunta, que me parece, quer dizer, me ocorreu quando eu estava refletindo sobre essa sua pergunta, ela me remete à discussão do seguinte, de que é possível ainda dizer que os grandes clássicos, os grandes nomes que pensaram o Brasil, brasileiros ou não, de que eles ainda têm a existência dele no ponto de vista de que eles ainda conseguem nos dar respostas, conseguem nos ser referências para os tempos atuais, ou então se esses autores, se esses grandes nomes do pensamento brasileiro, sobre esses grandes intelectuais, eles foram relegados a uma espécie de arqueologia das ideias. Bem, rapidamente, eu acredito que se for pensar nessa primeira pergunta, nessa primeira acepção, acho que é possível discutir, basicamente, se fala sobre esses grandes intelectuais, às vezes há sim pensadores, acredito eu, mas aí essa discussão sobre o que é grande ou não fica sempre a cargo do freguês, né? Acredito sim que há muita coisa sendo discutida no Brasil, mas me parece que essa figura do grande intelectual, né, que você talvez tinha muita premissa dos anos 50, 60, até os anos 70, né, que tem essa grande figura, talvez ela esteja sim em escassa no mercado. E talvez também por causa da própria horizontalização do conhecimento. Você tem muita coisa se produzindo e talvez uma certa democratização
desses autores. Hoje, qualquer pessoa, e aí não é nenhum demérito, pode simplesmente produzir conteúdo. E um segundo ponto, se vai discutir sobre a pertinência dos intelectuais, acredito que talvez, quem sabe. Eu vejo hoje muita gente resgatando autores que foram clássicos, e que eu não vou entrar, até se eu for citar os autores aqui, vai, de certa forma, demonstrar preferência, mas me parece que a ideia de que esses autores, independente de se eles fizeram ciência ou não, os grandes autores do pensamento político brasileiro, que é uma área que eu estudo particularmente, vira e mexe, você tem pessoas intelectuais da academia resgatando esses autores. Então, me parece que se a pergunta se referir a essa segunda interpretação possível, eu acredito que os clássicos ainda existem no sentido de que eles ainda podem nos trazer respostas. Danilo, baseado um pouco no que o Miguel falou, você acha que a fragmentação, digamos assim, a especialização sobre no campo das ciências sociais, né? Principalmente, porque você pode também falar sobre o Brasil através da literatura, mas nesse ponto específico em relação às ciências sociais, você acha que essa fragmentação do conhecimento acadêmico acabou reduzindo um pouco, em vez de você pensar o Brasil de uma forma talvez um pouco mais ampla, você estude, digamos assim, pedacinhos sobre a realidade social no Brasil? Eu acho o seguinte, Alan, essa fragmentação ela pode ser vista por através de dois pontos de vista. A fragmentação própria, que a partir dos anos 80, mais ou menos, Miguel citou muito bem aí, que os grandes pensadores tinham essa constelação nos anos 70, até os anos 70, mais ou menos. Então, a partir dos anos 80, a questão do artigo, da explosão dos artigos, da mensuração, vamos dizer assim, do conhecimento através de artigos e aí uma certa decadência daquele pensador que escrevia livros, que pensava de forma mais aprofundada e, de certa forma, mais concentrada, mas, ao mesmo tempo, concentrada entre aspas. Concentrada no sentido do tema, mas amplo no sentido da visão, né? No sentido da visão. De pensar o Brasil, sempre você se especializa naquele grande tema, mas você não fragmenta, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, houve a questão da proliferação dessa medição por artigo, né? Vamos dizer assim. O intelectual é avaliado pela questão da quantidade de artigos. Teve, sim, uma fragmentação, concordo. Isso, de certa forma, impediu a permanência e surgimento de novos pensadores que pensam de forma mais ampla o país. E, por outro lado, a própria velocidade das tecnologias, isso final dos anos 90 até nossos tempos atuais, né, fez com que essa interface entre academia e popularização do conhecimento, ela, de certa forma, fizesse com que houvesse uma certa perda dos grandes conteúdos nessa velocidade da múltipla plataforma, né? Como é que se fala? Uma plataforma múltipla mesmo. Tecnologias de vídeo, o próprio artigo, aí você aparece também, é convidado para um programa, às vezes o programa até fica... A televisão hoje já está indo muito a reboque da internet, então o cara aparece, vira um youtuber, aí o intelectual, vamos dizer, de youtuber, acaba sendo chamado para uma televisão, ou seja, as várias interfaces aí acabou fazendo com que a fragmentação fosse ainda mais forte, potencializasse essa fragmentação. Então, isso também, para mim, é um elemento que dificultou essa questão do pensador que pensa de forma ampla, pensa o Brasil, pensa a história, os grandes temas. Você tem um pessoal que ainda a gente pode reparar, você tem pessoas que vêm daquela época que está sabendo fazer essa interface, essa atuação em várias frentes, né? Você tem o Demetrio Magnoli, que é um cara que dos anos 80 ele já produzia muita coisa. Você tem
alguns outros nomes, tem o próprio Karnal, que acabou, interessante que o Karnal ele acabou ficando conhecido, né? Mas nessa era da internet, né? Porque o cara já tem produção há muito tempo. Então, assim, eu diria assim, resumindo a questão toda, que você tem ainda grandes pensadores, mas talvez a forma como se pensa atualmente, essa forma fragmentada, a forma de publicação constante, faça com que você não tenha aquele pensador aprofundado como você tinha antes. Você tem uma certa profundidade, claro, você não vai chegar e dizer que o Magnoli e outros não têm profundidade. É como eu estou falando, são caras que vêm dessa era mais clássica, mas que soube fazer essa transição, né? Soube atuar nessas novas interfaces. Mas você não tem mais aquele autor, eu diria assim, escolástico, né? Seria o cara que um Inácio Rangel, um Melchior, como o próprio Miguel falou, o Florestan e por aí vai. Então, eu acredito que, de certa forma, esses dois fatores, a questão do artigo, da popularização do artigo, a cobrança por um ritmo frenético de artigos e a questão das plataformas múltiplas e essa questão da velocidade da informação, tudo isso fragmentou e criou um novo tipo de pensador do Brasil e do mundo, né? Vamos dizer nessa linha aí. Agora eu pensei em algo aqui que talvez, eu não sei se o Miguel vai concordar, ele estuda aí muito da área do pensamento político. Se há uma colonização, se a gente pensar do ponto de vista da academia, há uma colonização da questão da eficiência de métodos quantitativos, estatísticos, que impeçam, portanto, talvez um olhar um pouco mais, sei lá, qualitativo do ponto de vista de ter uma análise mais geral sobre um tema. Então, você vai estudar hoje sobre, sei lá, sobre o comportamento dos parlamentares no Brasil. Você não estuda mais no Brasil, você vai estudar o comportamento dos parlamentares em uma cidade do interior, você vai estudar o comportamento dos parlamentares no Congresso. Então, essa eficiência de dados, né, talvez isso bloqueie qualquer tentativas mais amplas de você pensar o Brasil de uma forma mais, digamos assim, genérica, contendo elementos que perpassam várias disciplinas. Você pode pegar... Você estuda um autor como Sérgio Buarque, você vê aí um cara que é historiador, um cara que tem um conhecimento sobre ciências sociais, talvez sobre antropologia, então, quer dizer, sobre política, e o cara consegue fazer um rearranjo, digamos assim, de várias áreas para escrever suas obras. Você acha que essa necessidade de um método mais quantitativo impede, digamos assim, mais autores com essa qualificação, digamos assim, de grandes pensadores sobre o Brasil? Veja, Alan, eu particularmente acho que o pertencimento à academia estrito sensu, ele não é um impeditivo a priori, mas é claro que para mim há certos constrangimentos, porque veja, quando eu estou pensando aqui o intelectual, e eu estou aqui pensando numa figura de um literato, um estudioso, e que necessariamente ele tem um certo comprometimento, né? Porque quando você fala em pensador, e aí eu estou partindo desse pressuposto, de que o pensamento é uma atividade cognitiva que está voltada para um objeto, e tem um certo, e que aí pressupõe um interesse e um comprometimento com esse objeto, inclusive de transformação. E quando você fala sobre o acadêmico, claro que você tem projetos de intervenção, você tem muita produção de conhecimento hoje que pode ter esse caráter, mas ela não é necessariamente o mainstream. Então, quando, por exemplo, um sujeito da academia ele se propõe a escrever um artigo científico, há todo um ritual ali que certo constrange determinado envolvimento desse autor como objeto. Além do que o próprio Danilo falou e você comentou, da própria compartimentalização do conhecimento. Então, eu acho que não há um impeditivo, sim, mas se a gente for parar para pensar hoje, os grandes nomes que a gente chama hoje de os intelectuais brasileiros, eu diria que talvez, não vou ficar precisando de números, mas eu acredito que a maioria esmagadora deles pertencem a alguma universidade. Não é impeditivo. Eu posso citar aqui, por exemplo, o G7 Souza,
que é uma figura que ela está ligada à universidade, mas que tem uma produção que abrange muitas áreas, a sociologia, a política, a questão da cultura propriamente dita, toca um pouco na economia, antropologia, de certa forma, e também tem a sua produção acadêmica. Eu acho que não é necessariamente um impeditivo, mas, inclusive, isso é uma impressão minha, de que essa figura, quando você tem um professor, né, a gente fala necessariamente de um professor, né, que tem essa atividade mais comprometida com o objeto, nos dias atuais, que se propõe a escrever artigos, etc., etc., das duas, uma. Se essa produção ela adentra, esse comprometimento maior adentra na academia, ele provavelmente vai ter sérios problemas, né? Inclusive da própria validade do seu estudo, ou então ele vai fazer uma espécie de produção, eu não diria ambígua, mas que tenha uma parte mais voltada propriamente para a política, vamos dizer assim, né? E para uma parte mais da ciência, né? Para tomar o exemplo do Weber aqui. Então, acho que se a gente for pensar intelectual hoje, né, como uma figura que necessariamente não, mas está quase que sempre ligada à academia, vai ter que, para mim, ser essa figura que vai ter essas duas vocações, né? Uma questão política, do ponto de vista do debate público, e a questão científica. E olha que necessariamente eu não estou criando aqui uma disjuntiva, tá? Tanto a parte científica, a parte de conhecimento científico próprio, ele acaba influenciando o autor, quando vai escrever no debate público, assim como, de certa forma, invariavelmente, as suas opções políticas, o que você pensa, querendo ou não, e aí está falando mais sobre a das ciências humanas, ela vai, querendo ou não, vai estar, inclusive, ligada à sua própria produção científica, nas suas escolhas de autores, de métodos, etc. Uma coisa, Danilo, interessante, você acha que os colunistas hoje, pensar nos grandes colunistas aí, sei lá, dar um exemplo do Estadão, da Folha, esse pessoal tem muito... Pessoal que muitas vezes são da academia, alguns são, outros não são, e esse é o espaço que você hoje encontra, além, claro, de produção de livros independentes, né? Mas esse é um espaço hoje que as pessoas têm, de fato, encontrado para tentar falar no Brasil de uma forma mais ampla, pegando aí várias áreas de conhecimento. E as pessoas no mundo da vida, os cidadãos, têm buscado mais, você acha que tem buscado mais as colunas do que propriamente ler os grandes clássicos aí do Brasil? O que é que você acha sobre isso? Eu acho que muita gente tem um lado bom, essa questão de bons colunistas, né? Eu estou percebendo que tá tendo nós estamos tendo cada vez mais ótimos colunistas, muitos até com ligação com a academia, né? Escrevendo na Folha, no Estadão, em vários. É interessante, porque, por um lado, aquele pessoal que está fora da academia, mas que gosta de ler jornal e ele está tendo acesso a conteúdos de ótima, né, qualidade. Por outro lado, como eu falei aqui, pela própria velocidade das plataformas, isso e aquilo, acaba havendo uma barreira das pessoas em ter acesso a esses clássicos. Se a gente está tendo essa dificuldade, vamos dizer assim, em alunos das próprias universidades, imagine para quem não tem esse contato que seria interessante, né? Você está lendo um bom colunista, você vai se interessar por aquele tema que o colunista está falando. Em tese, uma parte ali vai procurar a fonte desses colunistas, né? Vai procurar os autores citados. Você pega um artigo do Reinaldo Azevedo, por exemplo, o cara ele cita sei lá, de Boccaccio a vários pensadores, ou vários literatos, no caso, e pensadores que vão lá desde a antiguidade clássica até pensadores bem contemporâneos, né? Então, é uma coisa interessante, é uma questão interessante, porque você não tinha, há algum tempo, colunistas de tamanha qualidade como a gente tem agora. Teve um tempo, não sei se vocês lembram disso, mas se você pegar nos anos 90, você tinha você pegava o jornal mesmo físico, você tinha aqueles grandes nomes, né? Anselmo Góes e alguns outros. Pronto. Mas você não tinha aquele fluxo era contado os grandes colunistas ali. Era um número reduzido, né? Hoje você tem
Você tem um cara como, por exemplo, vou citar novamente o Demétrio, que ele escreve, né? O cara escreve, o cara é acadêmico, o cara produz livro, produz artigo e ainda está na televisão. Não é isso? Então hoje você tem muita gente boa nessas colunas. Mas, por outro lado, eu não estou vendo essa busca, até dentro da própria academia, pelos clássicos. As pessoas estudam, são obrigadas a estudar, muitas estudam porque são obrigadas a estudar lá dentro. Mas eu entrei na faculdade em 2004. Eu acho que quando eu entrei já estava passando um pouco por esse processo das mídias, mas ainda não estava como está hoje, né? Claro. Mas você tem alguns alunos que liam mesmo assim. Hoje eu fazendo mestrado lá em São Lázaro, às vezes eu fico observando as conversas do pessoal da graduação. Você não ouve muito. Quando você ouve eles falando nos clássicos, você ouve algumas coisas pontuais, mas você não ouve aqueles debates mesmo. Que a gente tinha aqueles debates nos corredores, nem acalorados. Não sei se é um pessimismo meu. Você acha que é pessimismo, Miguel? Ou realmente essa geração está lendo menos? Assim, eu não vou ser leviano, porque já tem um certo tempo que eu não tenho contato com o pessoal da graduação, né? Mas, assim, quando eu ainda frequentava a São Lázaro com mais frequência, né? Acho que a única coisa que pode traduzir o que eu via e ouvia é uma expressão que eu gosto muito do alemão, que é do Zeitgeist, né? É o espírito do tempo. Me parece que o espírito do tempo que eu fui formado, me parece que agora já foi substituído por outro. Sem querer entrar necessariamente nesse debate, mas é por isso que para mim isso é importante. Eu acredito que a própria ascensão de determinado tipo de debate, determinado tipo de pauta, torna esses autores clássicos, e aí eu não vou entrar no mérito se é pertinente ou não, de certa forma ultrapassados. Quando eu já peguei a disciplina de pensamento político brasileiro, já na pós-graduação, né, essa disciplina, a crítica que tinha esses autores que foi até datado dos anos 70, era de um olhar muito preocupado com as questões atuais, mas claro que não deveria deixar de ser, mas no sentido é como se fosse da cama de Procrusto, né? Esse autor aqui não está se encaixando necessariamente no que eu quero aqui, e eu vou analisar ele por essa forma aqui da contingência atual aqui, então esse autor não me serve, ou então taxá-lo disso e daquilo. Eu não vou entrar no mérito se isso é bom ou se é ruim. Mas, de fato, há uma discussão talvez mais abrangente ainda que se refere à própria amplitude. Quando eu falo desses grandes clássicos, e aqui não vou ficar citando autores, para me comprometer, inclusive, mas, assim, pensando no homem médio, né? Não tô falando que o próprio acesso, se há uma certa democratização do acesso à informação, sobre várias formas, né? O WhatsApp está aí, inclusive, como uma grande plataforma de comunicação. As informações circulam, seja elas oficiais ou não, eu falo dos grandes produtores de conteúdo, como os jornais, a imprensa em geral. Se essa democratização, me parece, e eu também não tenho estudo aprofundado, mas é uma impressão que eu tenho, que a leitura do brasileiro não evoluiu tanto assim. Os grandes autores continuam ainda, talvez mais ou menos, de certa forma, ainda circunscritos a um certo meio. Dificilmente eu vou chegar num ponto de ônibus e achar alguém com raiz do Brasil lendo enquanto espero o ônibus, né? Talvez só se for perto de São Lázaro, e olha lá. A grande questão hoje é que esses autores, né, porque a gente está falando aqui desses pensadores, se a pretensão for atingir, de certa forma, um homem médio, né, como eu volto à discussão do intelectual como alguém está comprometido com um propósito, é necessário uma certa adaptação aos novos tempos, obviamente. A jornal continua sendo a principal fonte de produção, até que eu vejo, mas ainda é uma coisa muito circunscrita. Mas o cidadão médio, que às vezes não tem tempo, ou às vezes simplesmente não quer, ele recebe o conteúdo
através, por exemplo, do WhatsApp, do vídeo, do Facebook, do Instagram, etc, etc. Informações, inclusive, que a gente pode estar discutindo sobre a qualidade, do ponto de vista do tempo que se tem, etc. Mas, de fato, a própria discussão do grande, né, é como o Hegel disse, né, a coruja de Minerva só salvou o entardecer. O autor, às vezes, só nos parece grande quando já há um certo tempo. Quem sabe nós podemos ter grandes pessoas aí produzindo e talvez lá na frente alguém vai e recupere e ele se torne um grande. Então, gente, para finalizar, para os dois aí, vocês têm aí 1 minuto, talvez 1 minuto e meio para responder por causa do tempo. Vocês acreditam não, com a pergunta, vocês acham que os grandes clássicos são indispensáveis para pensar o Brasil de hoje? Miguel. Sim, como grande admirador de Fernando Pessoa e leitor de mensagem, né, eu penso que vivemos tempos tormentosos. Assim, e os clássicos, penso que a validade deles está em servirem como faróis, como balizas para que nós possamos tentar navegar nessas águas turvas, não necessariamente como âncoras, né? Não como âncoras, vão nos prender, mas sim que nós possamos trilhar nosso próprio caminho, mas tentando de alguma forma recuperar ou trazendo questões que podem ser pertinentes ou não, ou até pensar pela vez sobre coisas que eles deixaram de falar. Eu acho que essa, para mim, é a grande pertinência de um clássico. Lembrando o Italo Calvino, é que ele nunca se esgota. Então, enquanto esses autores, de alguma forma, puderem nos ajudar a pensar, a refletir, eles vão ter sua validade. Eu penso da seguinte forma, eu vou usar uma fala de Ferreira Goulart, se referindo ao pensamento de esquerda, ao socialismo, mas que vale para qualquer tipo de pensamento. Ele disse o seguinte, que o socialismo nunca vai perder uma força enquanto pensamento, porque o ser humano sempre que pensa dessa forma, ou que pensa uma sociedade mais igualitária, ele sempre vai buscar melhorar a sociedade. Então, só nessa questão dessa potência de você querer melhorar, fazer alguma coisa para tornar a sociedade mais justa, vamos dizer assim, já torna o pensamento como forte, né? Então, transportando isso, fazendo analogia para os clássicos nunca vão morrer ou vão demorar muito a morrer, justamente por isso, porque eles vão sempre ajudar a gente, independente da posição política deles, vão sempre ajudar a gente a pensar o presente, mas vinculado a problemas estruturais que eles já identificaram lá no passado, porque a história ela é contínua, né? Ela é contingente, mas ela faz a relação presente-passado. Então a gente não pode pensar o presente sem pensar o passado. E eles fizeram esse raio-x, esse diagnóstico. Então, por ter feito esse diagnóstico de forma precisa ou não, mas sobretudo coerente e pertinente, eles se tornaram clássicos. Então, por mais que a gente discorde de algumas linhas do pensamento deles, você tem que dialogar com eles. Então, se você tem que dialogar com os problemas atuais, pensados já por esses clássicos, cujas raízes foram pensadas por esses clássicos, então, eles não são clássicos à toa. Então, continua assim, concordo com o Miguel, continuam essenciais. Sim. Aí, como diria o próprio Italo Calvino, citado por Miguel, uma leitura de um clássico nunca se esgota. Então, se você volta a reler um outro momento da sua vida, você consegue enxergar e captar elementos que você não tinha enxergado anteriormente. Quer dizer, um livro não se esgota, ultrapassa a dimensão, digamos assim, de um tempo específico. Né? Então, é importante a gente repensar sempre, porque um clássico é fundamental para a gente sempre rever e pensar o contemporâneo. Então, eu gostaria muito de agradecer a Antônio, Miguel, mais uma vez, muito obrigado a vocês por ter compartilhado um pouco desse tempo, o conhecimento que vocês têm sobre a questão do Brasil, né, sobre como os clássicos são importantes. E como é que a sociedade tem visto, né, os acadêmicos, o pessoal, os cidadãos, né, do dia a dia tem enxergado essa dimensão de pensar o Brasil de uma forma um pouco mais ampla, né? E se isso tem realmente prevalecido. Então,
mais uma vez, não esqueçam de seguir o Soteroprosa, de compartilhar nas suas redes, compartilhar com seus amigos o nosso canal. Então, é isso, gente. Até a próxima.